Hoje eu vou falar para vocês sobre centro de massa. E eu vou me inspirar numa reportagem que saiu na Globo falando sobre o famoso desafio da cadeira que viralizou nas redes sociais. Essa reportagem perguntava assim: por que mulheres geralmente conseguem fazê-lo, o desafio, e homens não? E aí vinha uma receita de bolo que dizia assim: a pessoa fica a 3 pés de distância da parede, próximo a uma cadeira. Encosta a cabeça na parede e levanta a cadeira até a altura do peito. Em seguida, tenta erguer o tronco, o corpo e a cadeira, voltando o corpo para a posição vertical. Bom, o que isso tem a ver com sexo, com homens ou mulheres? Claro que nada. Então vamos entender um pouquinho sobre centro de massa. Como que a gente calcula o centro de massa de um corpo? Então vamos supor, por exemplo, que eu tenha um corpo, uma linha aqui unidimensional, um cabo. Onde está o centro de massa desse corpo? Isso é, qual é o ponto desse corpo no qual eu posso imaginar que a massa toda esteja concentrada se eu quiser fazer um exercício teórico com ele, ou quiser pensar em algum deslocamento desse centro de massa? Nesse caso, é bem no centro, por aqui assim, né? Por aqui assim. E se eu tiver um objeto bidimensional? Bom, um pouquinho mais complicado. Eu tenho que encontrar o centro dessa folhinha. Então, nesse caso, posso traçar uma linha aqui, onde elas se cruzarem, eu encontro o centro de massa desse objeto que tem 2 dimensões. E se eu tiver um objeto tridimensional, como esse aqui? Bom, a coisa vai ficando mais complicada, né? Então aí, de novo, eu posso traçar uma linha aqui, encontrar essa posição central, mas eu também tenho que encontrar a posição aqui no centro. Então, na verdade, o centro de massa está aqui no centro, mas no meio desse objeto. E se for um corpo humano? Bom, aí é mais complicado, né? A gente pode olhar as fórmulas que são colocadas aí nesse vídeo e elas envolvem aí um cálculo integral, que não é uma coisa assim tão trivial da gente encontrar. Muito bem, onde mais a gente encontra alguma aplicação do centro de massa? Então, se vocês olharem nesse vídeo que está sendo disponibilizado, vocês podem ver que tem aí uma bicicleta se deslocando em cima de um cabo de aço. Uau, que equilíbrio tem esse rapazinho, né? Mas não é bem assim, porque se vocês olharem com atenção, vão ver que embaixo dessa bicicleta tem um grande peso, uma massa de ferro bem grande, de tal forma que o centro de massa desse objeto, bicicleta peso, está embaixo do cabo de aço, o que faz com que esse deslocamento seja possível e esse menino consiga ficar equilibrado na bicicleta. É claro que o peso em cima da bicicleta não pode ser o peso de um elefante, por exemplo. Não pode ser mais pesado do que o peso que tem lá embaixo, porque isso faria com que o centro de massa se deslocasse para a parte de cima da bicicleta e aí seria mesmo difícil equilibrar. Uma outra situação ainda bem interessante é a situação de um cone que pode parecer deslizar por cima de uma rampa. Então, vamos ver uma situação mais normal, né? Trivial. Vamos pensar que isso aqui é uma rampa inclinada, certo? E aí eu tenho uma canetinha. O que vai acontecer com essa canetinha se eu a soltar? Ela vai deslizar para baixo. Mas nessa figurinha, o que vocês veem é que essa rampa, que tá, na verdade, que desce, ela tem em cima um objeto cujo centro de massa está para baixo da rampa. Então, parece que o objeto sobe a rampa, quando a gente solta ele sobre a rampa, mas, na verdade, o que acontece é que o centro de massa desse objeto desce a rampa. Entenderam a importância de se calcular um centro de massa? Ou de saber para que ele serve? Se você gostou desse vídeo, curta, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que possam se interessar por física aí no dia a dia. E não deixe de apoiar sempre as mulheres na ciência. Até o próximo!